sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do sexto ano. Bom, gente, nossa aula de hoje será sobre artigo de opinião. Bom, o assunto está presente nas páginas 120, 121, 122, 123 e 124 do nosso livro, certo? Eu optei por já pular para a unidade 4, certo? Porque eu tenho esperança de trabalhar o capítulo 3 com vocês em sala de aula. É um capítulo muito interessante e muito bom para se trabalhar, principalmente que fala sobre as narrativas orais indígenas e os contos africanos, que a maior parte são esses dois gêneros textuais. Então, nós partimos para o capítulo 4, certo? Que o nosso primeiro assunto de redação será artigo de opinião. Nós vamos ver aqui na aula de hoje conceito, estrutura, tipos de argumentos e articuladores. Bom, os artigos de opinião, eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de praticar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde você vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. Ou seja, é necessário que nós trabalhemos a opinião, o ponto de vista desde sempre. A partir do momento que você aprende a ler e a escrever, você não apenas aprende, pelo menos não deveria, aprender a juntar palavras ou juntar letras, formar sílabas e das sílabas formar palavras e ir completando essas palavras conforme o processo de formação de palavras que nós vemos em língua portuguesa. Não é apenas isso, certo? Você ser um cidadão, para você ser um cidadão, você precisa ter opinião, ponto de vista. Você precisa ser crítico. É o que nós chamamos de letramento, certo? A alfabetização é quando você aprende a ler e escrever, o B, o A, as letras, juntar as letras, as sílabas e tal. Mas o letramento, ele vai além da alfabetização. O letramento, ele traz para você não apenas aquilo que você está juntando por palavras, mas um contexto, certo? É você ser um bom interpretador de texto, você analisar o contexto, você compreender a crítica por trás de um texto ou uma informação e assim você criar o seu próprio ponto de vista. É necessário para tudo na nossa vida que nós consigamos construir conforme a nossa evolução, tanto na escola quanto no dia a dia em casa, essa opinião, certo? São os nossos argumentos, é aquilo que vai dar base para os nossos argumentos, para o que nós mais queremos defender ou refutar ou negar na vida, certo? Então, o artigo de opinião, ele é um texto escrito para expor a tua opinião, a opinião daquele que está escrevendo, certo? Ele vai sempre expor uma teoria, ou qualquer assunto ou algo que aquela pessoa tome como verdade. Bom, o que é o artigo de opinião? É um texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente, ele é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. Professora, mas eu só vou poder escrever um artigo de opinião se eu for muito experiente em um determinado assunto? Não é isso. Não generalizem, tá? O que eu quero que vocês compreendam é que o artigo de opinião, ele precisa, além da sua opinião, ele precisa de comprovações, tá, gente? Para tudo, certo? Se você quer discutir, se você gosta, por exemplo, se você gosta de chocolate, você vai defender um texto, você vai escrever um texto defendendo
o seu gosto, que é pelo chocolate. Você vai falar dos sabores, você vai falar o que ele causa em você, se ele te deixa mais calmo, mais tranquilo, se quando você sente prazer quando você está comendo chocolate. Então, esses argumentos, certo? Eles são importantes para que as pessoas compreendam o motivo que faz você pensar desse jeito, tá? O que faz você pensar que gosta de chocolate? O que faz você pensar que chocolate é gostoso? Se você não gosta, por que você não gosta? O que te leva a não gostar do chocolate, certo? Então, é essencial que, além da tua opinião, tenha também uma leitura. Você vai pesquisar de onde vem o chocolate, você vai pesquisar qual é o chocolate mais puro, para deixar o artigo mais bem trabalhado. Você não é um especialista em chocolate, mas é a sua opinião sobre aquilo que você come. Então, você sim deve ter propriedade para falar. Só que também não vai falar, eu acho, eu penso, eu não sei, talvez. Não. O artigo de opinião, você tem que sustentar a sua opinião com certeza, tá? E para que você tenha certeza, você precisa pesquisar, você precisa ler sobre determinado assunto para que você forme a sua opinião e dê base para ela, tudo bem? Então, o texto, o artigo de opinião, geralmente é escrito por especialistas e profissionais de determinada área. Não necessariamente isso vai ser regra para tudo. Você também pode fazer o seu artigo de opinião sem ser especialista, um grande estudioso formado com vários diplomas em determinada área. Desde que você pesquise com cuidado e tenha responsabilidade ao passar as informações no artigo, tá bom? Os principais objetivos do artigo de opinião é disseminar o conhecimento, compartilhar ponto de vista, engajar o público em uma causa, construir reputação pessoal ou profissional. Tá. Então, se nós estamos falando de opinião sobre determinado assunto, é natural que eu queira passar esse assunto adiante, para que as pessoas saibam e conheçam sobre aquilo que eu estou falando, sobre a minha opinião. Então, primeiro, eu vou passar adiante o meu conhecimento. Segundo, eu vou compartilhar o meu ponto de vista, o meu ponto de vista, tá bom? Lembrando que é o ponto de vista daquele que está escrevendo, do autor, tá bom? Ele vai passar adiante. Para quem concorda, também ter outra base para continuar fazendo, ou acreditando, ou buscando. E para aqueles que não concordam, também ter como base para refutar, que no caso, contrariar, tá bom? E construir uma reputação pessoal profissional. Esses artigos, eles podem ser publicados em revistas especializadas, em plataformas de determinadas áreas, tá bom? Então, serve para o currículo, serve para a reputação pessoal da pessoa, ela ter artigos de opinião publicados. Significa que ela estuda ou pesquisa muito sobre determinada área. Bom, continuando com algumas características do texto de opinião, certo? Eu tenho aqui o predomínio do presente e do indicativo. Nós já estudamos os tempos do indicativo, tá? Então, o presente do indicativo, ele fala do agora, certo? Ele fala do agora de algo que aconteceu de fato, agora. Então, nós temos que pensar que o artigo de opinião, ele, apesar de ser escrito com predomínio do presente do indicativo, não significa que as coisas aconteceram de imediato, ok? Só que ele não vai usar termos do passado, porque em todo o texto, os recursos, a expressões de opinião. Penso, julgo, acredito, creio, na minha opinião. Vocês têm que pensar sempre que nós estamos falando de um texto onde a opinião da pessoa que está escrevendo está sendo defendida. Os conectores, essenciais em qualquer texto. No entanto, no texto argumentativo, o seu uso pertinente torna a argumentação clara e eficaz. Gente, eu preciso que vocês compreendam uma coisa. Quais são os conectivos da língua portuguesa? Vocês já estudaram isso antes, tá bom?
Os conectivos, eles servem para dar sentido, não apenas ligar uma frase a outra, mas dar sentido a essa frase, certo? Então, os principais conectores são as conjunções. E nós vamos estudar elas com muita calma adiante. O que eu quero que vocês compreendam agora é justamente que o texto argumentativo, que é o que nós estamos falando aqui, o texto de opinião, ele vai argumentar, certo? Quando você quer alguma coisa do seu pai, ou um brinquedo, ou um passeio, você chega com ele para seu pai ou para sua mãe, ou sua avó, ou sua tia, você chega com eles e dizem que querem determinada coisa. Aí vocês vão dizer, vocês só vão chegar e dizer assim, olha, eu quero tal isso. Para alguns até funciona, mas para outros vocês vão dizer, ai, poxa, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu fiz isso, eu fui assim, eu tirei boas notas na escola. São argumentos. Você vai escolher os seus argumentos para convencer os seus pais a te levarem para passear. Eu quero visitar minha avó, tô com saudade da vovó, só poderia me levar lá? Então, a saudade é o seu argumento. É o seu argumento de convencimento. Todos nós sabemos argumentar. Todos nós, quando queremos alguma coisa ou quando não queremos, nós sabemos o motivo. E a partir do momento que nós falamos para as pessoas esses motivos, nós argumentamos, certo? Nós deixamos claro por que nós queremos ou não queremos algo. Então é isso. Eu quero que vocês compreendam que esse texto, ele precisa de argumentação. Ele precisa que as pessoas sejam convencidas da tua opinião. Porque de nada vale um texto de opinião, um artigo de opinião, se ele não buscar convencer alguém que você está certo. O texto de opinião deve ser organizado e, claro, com vista a persuadir o receptor. O que eu acabei de falar. O receptor é aquele que vai ler o seu texto. Bom, a estrutura básica do artigo de opinião, nós temos a estrutura básica do artigo de opinião. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, tá? O título, vocês sabem que na regra geral, o título, ele é no topo do texto. Ele é lá em cima, tá? A organização que eu trouxe para vocês é a organização que pode vir em algumas plataformas, certo? Ou em algumas revistas. O título ele pode vir posicionado em outros lugares, tá? Mas ele sempre vai ser muito mais destacado que qualquer palavra do texto. Lembrem sempre disso. Mas é natural que ele venha no topo, tá bom? Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos a contextualização do texto, do artigo de opinião. O que é essa contextualização, gente? Vocês vão começar a falar um pouco, são 2 linhas no máximo, sobre o assunto em geral, tá? Depois você vai apresentar o problema e a tese. Eu preciso que vocês compreendam que tese não é aquilo que a gente fala que a pessoa está cheia das teses, tá? Não é. A gente fala que a pessoa, quando ela vem meio que mentindo, falando verdade, mais ou menos, a gente não sabe que ela está cheia das teses. Não é isso, tá bom? Tese, nesse caso, é aquilo que você vai defender ou aquilo que você vai contrariar, tá? O objetivo central do seu texto vai girar em torno da tese, ou para apoiar ou para negar algo, ok? A parte mais importante do seu texto é a tese. No desenvolvimento, você tem argumentos e justificativas. Os argumentos são os motivos que te levaram a acreditar em determinada coisa ou não acreditar. As justificativas, você vai dizer como e por que você chegou nesse ponto de vista, você vai apresentar todas as comprovações que você tem, as leituras e tudo mais. Na conclusão, nós temos o raciocínio argumentativo e o fechamento da ideia. O raciocínio argumentativo é quando você pega tudo aquilo que foi dito anteriormente, certo? E conclui
de uma forma a apresentar o seu ponto de vista finalizado. O que você quer convencer o leitor? É aqui que você mostra que você quer convencê-lo a acreditar em você, a tomar para ele a sua ideia. E no fechamento, você vai chamar a pessoa para fazer aquilo com você, para mudar o mundo, para ajudar a melhorar, para as pessoas. Enfim, é no fechamento, são nas últimas linhas do seu texto, que você vai chamar a pessoa para fazer tudo aquilo que você quer que ela faça dentro do seu texto, tá? Relacionado ao tema. Bom, aqui eu tenho por escrito tudo aquilo que eu já falei para vocês no slide anterior, tudo bem? É como vocês vão produzir um artigo de opinião. Você vai ter que ter cuidado com o título, usar no máximo 10 palavras, seja simples, brinque, não precisa ser algo pesado. O título ele tem que ser algo leve para chamar a atenção do leitor. E é importante usar verbos para dar comandos de ação, tá bom? Tipo, venha, faça, são os nossos verbos de ordem, tá? Lembre-se, a afirmação deve ser instigante para mais absolutamente comprovável. Você não pode falar de algo que você acha e não tem como provar, tá bom? Você tem que ter lá a sua base, lembra disso. Para que você consiga êxito em determinado convencimento, convencer alguém, você precisa ter essa base. A introdução, que é o início da tese, é quando você apresenta a problemática e tudo mais. Na dica que nós temos na introdução, diz o seguinte: sempre que possível, contextualize com o cenário global, aquilo que acontece no mundo, tá? Ou algum acontecimento do seu dia a dia, para o leitor se identificar. Mostra que você não pensa sozinho, que você está pensando com outras pessoas, outros pesquisadores, outros estudiosos, e use no máximo 2 parágrafos na introdução. O desenvolvimento. Apresente seus argumentos, justifique o porquê das suas afirmações, inclua o leitor, envolva o leitor, certo, no seu desenvolvimento. E na conclusão, você fecha aquilo que foi discutido, você propõe soluções, você também pode cobrar, você também pode chamar e tudo. No slide 9, eu quero que vocês prestem atenção nos tipos de argumento e nos articuladores, tá? Os tipos de argumento são os argumentos que vocês vão utilizar, quais são os tipos que vocês vão utilizar para convencer esse leitor. Então, nós temos o argumento de autoridade, você vai usar os dados de alguém, de alguma pesquisa, de outra pessoa, considerada autoridade na área. E assim você vai comprovar o seu ponto de vista, ajudar, né? A evidência justifica por evidências que se aplicam aos dados considerados. Evidências são coisas materiais, tá? Comparações. Você vai comparar a sua opinião com a opinião de outra pessoa, que no caso é a sua tese, tá bom? Exemplificação. Você justifica a tese com exemplos representativos. Como, por exemplo, aconteceu com fulano, como, por exemplo, ciclano acha, tá bom? E os argumentos de princípio. É a justificativa de uma crença pessoal, é quando é baseado em crença, em dogmas da fé, em religiões, cultura, tá? É algo mais cultural, tudo bem? Aqui é aceito como verdade e validada como uma verdade universal. E causa e consequência. A tese é aceita por ser uma consequência dos seus dados. Não tem muita dificuldade em se compreender os tipos de argumento, porque eles que trazem as informações que você precisa para convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Os articuladores. Bom, os articuladores são palavras ou mais de uma palavra que, quando usadas, são as expressões que, quando usadas, elas indicam posição, certeza, probabilidade, causa e consequência, acrescentar argumentos, indica restrição, organização dos argumentos, quando você faz uma organização por prioridades, né, os argumentos e tudo mais. E para preparar a conclusão, prestem muita atenção nesses articuladores que estão aqui, certo? Porque eles vão aparecer em um artigo de opinião sempre. Alguns
bem mais que outros. Bom, faço atividades das páginas 120, 21, 122, 123 e 124 do livro. Qualquer dúvida, anotem e procurem para que nós possamos resolvê-los. Bom, aqui eu trouxe para vocês um mapa conceitual sobre artigo de opinião, que é um gênero no qual o autor pode apresentar o seu ponto de vista sobre algum tema, geralmente tentando convencer seus interlocutores por meio de bons argumentos. Pode ser encontrado em revistas, jornais, sites especializados e blogs da internet, que são locais onde as opiniões dos autores sobre temas atuais são divulgadas. Espero que vocês tenham compreendido o que é um artigo de opinião, como que ele se constrói, como ele vai aparecer para vocês e como vocês escreveram, certo? E até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula e eu espero que vocês compreendam o conteúdo e entrem em contato para qualquer dúvida.